Olá, aqui é o Rodolfo. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o objetivo do vídeo é te ajudar a diversificar os seus investimentos. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai conseguir montar uma carteira diversificada para o longo prazo. E a nossa primeira reflexão é: o que é uma diversificação? Diversificação nada mais é do que você ter alguns ativos de alguns setores na sua carteira. Não confunda diversificação com pulverização. Infelizmente, as pessoas que estão começando a investir, elas confundem esse conceito e pulverizam a sua carteira, significando dizer que elas compram mais ativos do que elas conseguem acompanhar. Humanamente falando, se você tiver uma quantidade de ativo muito grande na sua carteira, você não vai conseguir acompanhar e provavelmente você vai se frustrar na sua jornada como investidor. Uma outra reflexão é: para que serve a diversificação? A diversificação ela tem como principal objetivo proteger a nossa carteira, até porque se a gente pegar o nosso dinheiro e colocar em um único ativo, no momento, por exemplo, que esse ativo performar mal, ou seja, ele estiver caindo, provavelmente a gente vai ver o nosso patrimônio derreter. Quando a gente diversifica, a gente se blinda, principalmente em meio às crises. No momento que a gente tem alguns setores da economia ali na nossa carteira, no momento que um ativo vai mal, o outro vai bem, isso faz com que a nossa carteira ela fique sempre equilibrada. Na Bolsa de Valores, existem centenas de ativos, como ações, fundos imobiliários, fundos diversos, títulos de renda fixas como LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, CDB, os próprios títulos do Tesouro, e você tem que se atentar e se orientar para isso, até porque se você não tiver um norte, se você não tiver uma clareza, um propósito, um plano, um projeto, uma motivação, um motivo que te leva à ação, provavelmente você vai se perder e vai querer sair por aí comprando tudo, e não é bem assim que as coisas funcionam. Ao você traçar o seu objetivo, você deve fazer o seguinte questionamento: quais ativos eu devo comprar? Quais ativos eu devo alocar para que eu consiga atingir o meu objetivo? Para que eu consiga chegar na minha meta? Para que eu consiga realizar meus sonhos, realizar meus desejos? E feito isso, aí sim você pode partir para as compras dos ativos. Uma pergunta também muito interessante é: quantos ativos eu devo ter na minha carteira? E antes de fazer esse questionamento, se você já não é inscrito no canal, já se inscreva. Se você já não é inscrito, deixe seu likezinho, deixe o seu joinha. O ideal é que você tenha entre 6 e 12 ativos. Se você ficar na média aí, 8 ativos, já é uma boa quantidade de ativo para você ter na carteira. Você tem que entender que você deve sempre perder muito mais tempo estudando um ativo, analisando as empresas que você quer comprar, do que fazendo compras de ativos propriamente dito. Até porque o que vai fazer com que você prospere na Bolsa de Valores não são as quantidades de ativos que você tem na carteira, e sim a qualidade. A qualidade dos ativos, ou seja, comprar boas empresas que te traz bons lucros, que te traz bons retornos em bons setores, é bem mais vantajoso do que você ter uma série de ativos na sua carteira. Até porque, humanamente falando, é difícil você acompanhar todos os ativos no mesmo tempo, até porque você não é profissional do mercado. Quem tem que estar preocupado com a série de empresas são aquelas pessoas que trabalham no mercado financeiro. A gente, mero investidor, a gente que está com o objetivo ali de investir, com o objetivo de se aposentar, com o objetivo muitas das vezes de fazer uma renda passiva, de fazer uma renda extra, a gente tem que se concentrar as nossas energias, as nossas forças em estudar as empresas que a gente tem vontade de comprar e não ficar estudando o mercado como tudo, até porque o mercado ele é muito complexo, muito diverso, como eu falei antes, existem centenas de empresas ali e não tem como você acompanhar todas. Então, e se porventura aí você tem uma vontade de passar de mais de 12 ativos ali na sua carteira, você já vai pulverizar a sua carteira. E se você tem essa predisposição, é bom que você compre um fundo, que normalmente um fundo ele tem uma série de empresas ali junta. Infelizmente você não tem como selecionar essas empresas são selecionadas pelos fundos, é como se você estivesse comprando uma cesta pronta, onde você não pode mexer, e aí sim, você vai ter uma série de empresas ali dentro daquela cesta, você vai acabar, querendo ou não, tendo mais empresas na sua carteira, porém sendo gerenciada pelo fundo, e faz com que você possa aí comprar mais empresas sem correr tanto risco assim. Do contrário, é bom que você tenha uma carteira bem enxuta, é bom que você tenha uma carteira com uma quantidade de ativos que vai satisfazer as suas necessidades, até porque ter muito ativo também vai te trazer muito trabalho.
E antes de investir, você tem que atender dois critérios principais. Eu sempre gosto de falar isso, até porque se você não atender esses critérios, provavelmente você pode ter problemas aí nos seus investimentos. E quando a gente investe em renda variável, fundos imobiliários, investimento no exterior, em ações, essa renda variável ela tem como principal característica a oscilação, significando dizer que em alguns momentos você vai ver o seu patrimônio crescer, em outros também você vai ver o seu patrimônio cair, e você tem que estar respaldado por isso. Qual o primeiro critério? É quitar as suas dívidas. Você não pode deixar de quitar dívidas para investir, até porque no longo prazo a dívida ela sempre corre mais juros do que os seus investimentos, significando dizer que se você está investindo para ganhar 1% ao mês, provavelmente, e está deixando de pegar esse dinheiro para pagar uma dívida, essa dívida ela corre juros de 3, 4, 5% ao mês. Matematicamente falando, você sempre vai perder dinheiro no longo prazo. E o segundo critério é a reserva de emergência. A reserva de emergência ela vai te trazer conforto e segurança, até porque se você precisar de um dinheiro e esse ativo que você investiu em renda variável estiver em baixa, você não vai precisar sacar esse dinheiro para você resolver os seus problemas. Você simplesmente vai tirar da sua reserva de emergência, onde vai estar normalmente numa renda fixa com liquidez diária. Se você não quiser perder dinheiro e não ter problemas, é bom que você tenha uma reserva. E se você quiser saber mais sobre reserva de emergência, aqui abaixo na descrição desse vídeo tem um link de um vídeo onde eu gravei, onde eu falo tudo sobre reserva de emergência. Não só como você compor uma reserva, mas também os melhores ativos para você ir alocar na sua reserva de emergência. Você já traçou o seu plano, já tem o seu objetivo, já sabe a quantidade de ativos que você deve ter na sua carteira, já quitou suas dívidas e também já tem uma reserva de emergência. E a pergunta que fica é: quais os ativos eu devo comprar? Se você estiver iniciando, é bom que você comece pelos setores da economia, as quais a gente não consegue viver sem ele, ou seja, são aqueles setores que, independente de crise, se a economia está boa ou ruim, a gente sempre vai ter que ter esses setores, até porque sem esses setores a economia não vive. São eles: energia, banco e telecomunicações. Você deve sempre escolher boas empresas nesses setores, empresas pagadoras de dividendos. Normalmente, os dividendos eles são pagos uma vez ao ano, porém tem empresas que costumam pagar 2, 3 vezes, tem até empresa que consegue pagar mensalmente. Isso daí não vem muito ao caso. De fato é que antes de você investir, você tem que saber se aquela empresa tem um compromisso para com seus acionistas de pagar dividendos periodicamente, pelo menos uma vez ao ano. Por quê? O que faz com que a gente pague nossos boletos são os dividendos. E é óbvio que no primeiro momento você não vai gastar esse dinheiro com nada, até você conseguir ali atingir a sua liberdade financeira. E aí a gente tem uma máxima na Bolsa de Valores ou no mundo dos investimentos que diz o seguinte: dinheiro da Bolsa fica na Bolsa, significando dizer que para você conseguir prosperar financeiramente, ou seja, ver os juros exponenciais correndo soltos, juros sobre juros, você vai ter que reinvestir os dividendos. Quando você parar para estudar esses setores, fazer as análises ali qualitativa e quantitativa, entender a lógica, a dinâmica, quem são os gestores, quem são os credores daquelas empresas que você tem uma predisposição de investir, você deve selecionar 2 empresas mais ou menos de cada setor e ir aportando essas empresas mensalmente. Isso já é mais do que o suficiente para você montar uma carteira diversificada, já é mais do que o suficiente para você montar uma carteira para o longo prazo. Em suma, antes de você investir, é bom que você trace um objetivo claro e transparente, quite também todas as suas dívidas e formate uma reserva de emergência, porque isso vai te trazer segurança e conforto no futuro. É bom que você tenha entre 6 e 12 ativos na sua carteira, para você não pulverizar a sua carteira. Se você fizer isso, provavelmente isso vai te trazer danos. É bom também que você entenda que para você ter uma boa carteira, e se você está iniciando, você começa ali pelos principais setores da economia, como banco, telecomunicações e energia. E se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa também de deixar os seus comentários e as suas dúvidas aqui abaixo. Por hoje é só, abraços e até a próxima.